Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos todos. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos repetir novamente o verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai de bondade, de misericórdia, ó Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em oração, em Tua presença, te clamando a Tua direção para as nossas vidas, te clamando que o Senhor venha a falar aos nossos corações, venha a derramar da Tua graça e da Tua misericórdia, porque assim carecemos para podermos entendermos a Tua vontade, o Teu querer, para podermos executar a Tua vontade. Ser conosco, porque nada somos, mas o Senhor é um Deus supremo, soberano, Criador dos céus e da terra. Por isso, Senhor, recebe nossa oração e louvor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo diz: o reino de Deus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós olhamos o que João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, pregou, foi muito semelhante às palavras que Jesus Cristo disse. Se você ver lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De forma que o arrependimento e o reino de Deus, ou o reino dos céus, são cruciais nessa mensagem, tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: o tempo é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, João Batista, ele foi o que preparou a chegada de Cristo. E quando nós vemos a sequência, logo após as pregações de João Batista, nós vemos João Batista dando testemunho de Jesus Cristo, vemos o batismo de Jesus Cristo por João Batista, e vemos, a partir do capítulo 4 de Mateus, a tentação de Cristo. Depois que Jesus Cristo passa aquele período de 40 dias no deserto, jejuando e orando, e foi tentado pelo diabo, Jesus Cristo volta para a Galileia.
E em Mateus, ele repete o mesmo texto que lemos em Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Está lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: Ouvindo Jesus, porém Jesus, que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, depois de Jesus Cristo dizer esta palavra, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Jesus Cristo, ele faz a vocação dos discípulos, está lá a partir do verso 18. Depois, no versículo 23 de Mateus, Jesus Cristo percorre a Galiléia ensinando o evangelho, pregando nas sinagogas, curando muitos enfermos e fazendo muitos sinais e prodígios. Então Jesus Cristo começa aqui o seu ministério. E a partir daí, do capítulo 5 até o final do capítulo 7, Jesus Cristo começa a proferir o célebre Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, no qual é um resumo do Evangelho do Reino de Deus. Se nós pudéssemos resumir todo o ensinamento de Cristo, seria o que está em Mateus, do capítulo 5 até o versículo, o final do capítulo 7, que é o Sermão do Monte. Se só com isso aqui é suficiente para a salvação do homem, para que o homem entenda o reino de Deus, como é o reino de Deus. E nesses textos que nós lemos, sempre menciona o reino de Deus, o arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus é chegado. E no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus Cristo, depois de ter falado sobre o arrependimento, sobre o reino de Deus que está próximo, sobre o tempo que é chegado, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a vinda de Jesus Cristo, o início do ministério de Cristo, estabelece o reino de Deus aqui na terra sobre o seu povo. É certo que Deus sempre reinou na terra. Deus, ele é Senhor absoluto e tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao seu poder e ao seu saber. Mas com Jesus Cristo vindo ao mundo, estabelecendo a nova aliança, ele estabelece agora o reino de Deus na vida dos seus discípulos. E agora o povo pode desfrutar dessa experiência do reino de Deus. E é sobre esse reino que nós iremos meditar um pouco nesta manhã. Daí, nós já falamos muito nessa palavra reino de Deus e foi de propósito, para diante disso fazermos a pergunta: quando ou como é, ou qual é o momento que nós entramos ou que nós passamos a fazer parte do reino de Deus? Em que momento se dá a entrada nossa
neste reino que Cristo veio estabelecer. Essa foi uma discussão que se deu com Nicodemos. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi ter com Jesus, disse que Jesus Cristo era mestre, porque ninguém poderia fazer aqueles milagres que ele fazia se Deus não tivesse com ele. E a isto Jesus responde. Nicodemos chega para Jesus Cristo e professa a fé em Jesus Cristo, que ele era mestre vindo da parte de Deus. Não era um mestre como os demais, porque Nicodemos era mestre em Israel e havia muitos mestres. Quando Nicodemos diz que reconhece: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, ele estava reconhecendo que Jesus Cristo era diferente daqueles mestres que ensinavam ao povo em Israel, que ele era vindo direto de Deus, porque ninguém poderia realizar aqueles sinais. Aí Jesus Cristo diz: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. E no versículo 14 e 15 diz ainda mais desse texto. Jesus Cristo diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus Cristo discorre ali com Nicodemos a respeito da conversão. E ele diz que como Moisés levantou a serpente, Deus mandara Moisés construir uma serpente, para que através dessa serpente que fora construída e levantada lá no deserto, quem fosse mordido pelas serpentes abrasadoras, que eram uma praga, e olhasse para aquela serpente que Moisés construíra, fosse curado das mordidas da serpente. E Jesus Cristo usa esta alegoria e diz: da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo foi levantado numa cruz, e todos aqueles que fitarem os olhos nele, crendo, por isso que ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aquele que olhar para Jesus Cristo, para o sacrifício de Cristo, que foi levantado no Calvário, em um madeiro, e crê nele, tenha a vida eterna. Em Mateus também diz, Mateus 6, versículo 30 e Mateus 3, versículo 2, voltando às palavras de João Batista, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De forma que a forma pela qual nós entramos neste reino de Cristo, no reino de Deus, é através do arrependimento, de ouvir a mensagem do Evangelho. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, fitamos os olhos em Cristo, cremos nele e nos arrependemos e cremos nele, nos arrependemos dos nossos pecados, aí se dá o novo nascimento que Jesus Cristo estava ensinando a Nicodemos. Aí se dá o momento da conversão das nossas almas. E assim nós somos por ele recebidos ou implantados na videira que é Cristo. Nós somos nesse momento implantados na videira e passamos a fazer parte do reino de Deus. Então, o momento em que nós entramos nesse reino, que Jesus Cristo diz: arrependei-vos, é através do arrependimento e crendo no Evangelho, crendo em Cristo,
Você sabia que tem pessoas que olham para o sacrifício de Cristo, além dos judeus, lógico, e vendo Cristo crucificado e ressurreto, não acredita que Cristo, como Salvador da sua vida, não acredita em Cristo Jesus como Filho de Deus e também não acreditam assim na ressurreição. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo e cremos, nós somos por Ele recebidos. A fé, nesse momento, nos faz entrar no reino de Deus, nos faz fazermos parte deste reino. É através da fé, do arrependimento e da fé que nós adentramos ao reino de Deus. E Jesus Cristo pregou o evangelho para arrependimento e chamou o povo ao arrependimento, a buscar, a se converter e a servir a Deus de todo o coração. De forma que nós entramos no reino de Deus através do novo nascimento. Então, meus irmãos, um exemplo de como é que nós recebemos o reino de Deus. Três exemplos que mostram que nós recebemos o reino de Deus, ou como é receber o reino de Deus. O primeiro está lá em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, de 44 a 46. São duas parábolas. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí o 45 e o 46, outra parábola. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, o reino dos céus é semelhante aqui a pessoa que encontra um tesouro no campo, vende tudo o que possui, adquire aquele campo e se apropria daquele tesouro. Nessa outra exemplo, ele diz que tinha uma pessoa que negociava com pérolas, e ele encontrou uma pérola de grande valor, a pérola que tinha o maior valor, e ele vende todas as outras pérolas que possuía, e agora adquire aquela pérola. Quer dizer, você se esvazia de tudo que você tem, você considera tudo que tem como nada, para adquirir a entrada neste reino, para adquirir essa pérola. Então, por isso que Jesus Cristo diz: aquele que amar mais a pai, mães, ou a outra coisa qualquer deste mundo, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, um exemplo de receber esse reino é algo que nós consideramos superior a nós mesmos, a tudo que temos, quando nós abdicamos da nossa própria vontade, do nosso próprio ser, para atender ao chamado de Cristo, que é a pérola acima de todas as coisas, é o que há de mais importante no mundo. Quando nós temos esse sentimento de abdicar de nós mesmos para servirmos a Deus, nós estamos assim evidenciando esta entrada no reino de Deus. Também em Marcos, capítulo 10, nos dá um exemplo de como é este receber o reino de Deus. Marcos 10, 14 e 15, diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Veja só que expressão incrível. Jesus Cristo diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira
nenhuma entrará nele. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que sermos como criança. Quer dizer, confiarmos plenamente, crermos plenamente, nos tornarmos como uma criança. Uma criança, ela não tem como se proteger sozinha. Ela recebe a proteção do seu pai. E o reino de Deus, só podemos entrar nele se nós o recebermos como uma criança. Quer dizer, sem limitações, sem barreiras para podermos abraçar. É aquele que se entrega por inteiro, por completo, que crê verdadeiramente e recebe-o sem malícia, recebe-o sem enganação. Tem gente que quer entrar no reino de Deus para se casar. Aí diz, começa a gostar de uma moça ou vice-versa, a moça começa a gostar de um rapaz que é crente e naquela igreja diz, olha, só namora e só se casa se for crente. Aí o caba chega, levanta a mão, sou crente, aceitei a Jesus para arrumar uma namorada. Então tem gente que tenta entrar no reino de Deus para se casar, mas o reino de Deus tem que ser recebido como uma criança, sem segundas intenções, com a intenção verdadeira e pura no coração, por ter crido verdadeiramente, por ter se entregue por completo. Já em Marcos, no mesmo livro, capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amará o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. É como uma criança, se entregar por inteiro. Você amar a Deus de todo o coração, não de parte. Você se entregar a Deus por completo. Diz, não, eu vou me entregar a Deus, mas tem coisa que eu não vou deixar. Por exemplo, estou dizendo uma situação hipotética. Eu vou entregar a Deus, mas eu não vou deixar o cigarro. Ou eu vou me entregar a Deus, mas não deixo a bebida. Ou eu vou me entregar a Deus, mas não deixo de vender algo com enrolação, enganando as pessoas, mentindo. Eu vou me entregar a Deus, mas no meu comércio não. No meu comércio eu vou fazer como eu quero. Exemplo. Então, por isso aqui que o texto diz, Jesus Cristo diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É uma entrega por completo. É o exemplo de quando recebemos esse reino de Deus, é quando nós o recebemos, o fazemos de todo coração, de todo o nosso ser. Nos entregamos a Deus sem reservas. Desta maneira, nós queremos analisar algumas características dos que já passaram a fazer parte desse reino de Deus aqui na terra. Algumas características, existem muitas, mas nós queremos analisar 3 características de quem entrou nesta família da fé, entrou no reino de Deus aqui na terra. A primeira característica é que esta pessoa, ela se arrependeu e permanece se arrependendo e prosseguindo para o alvo, para a vontade do nosso Deus. Em Mateus capítulo 3, voltando para o texto lá de João, Mateus 3, versículos 6 e 8, diz assim: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento é uma característica
clara e nítida naqueles que passaram a fazer parte deste reino. O arrependimento e a entrada nesse reino visível através do batismo. Por isso que o texto diz que eram por João batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, a característica de quem adentrou a este reino é que ele se arrependeu e foi batizado na casa do Senhor. O batismo em uma igreja evangélica é uma característica, junto com o arrependimento, lógico, é uma característica daqueles que entraram no reino de Deus. Tem algumas pessoas que dizem que não precisa de igreja. São os desigrejados, né? Que é muito em moda em nossos dias. Uns são desigrejados porque não frequentam a igreja. Eles são batizados, mas não frequentam. É como se fossem desigrejados mesmo também. Existem aqueles que dizem que não podem, não querem fazer parte de nenhuma religião, de nenhuma igreja. Mas já João Batista pregava arrependimento e batizava aqueles que se arrependiam. É bem certo que muitos podem ser batizados sem ter se arrependido, sem ter passado pela experiência verdadeira da conversão e de ter entrado no reino espiritual de Deus. Como aconteceu aqui, que alguns fariseus iam para João Batista para ser batizados. E ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos de arrependimento. Então, aquele que se arrepende e entra na família da fé é uma característica clara e nítida daqueles que passaram a fazer parte da família de Deus. Até porque o batismo na nova aliança substitui a circuncisão da velha aliança. É um símbolo externo daqueles que entram na família da fé. Aí alguém pode dizer, mas só pode ser do reino de Deus quem se batizar? Não. Se você tiver algum impedimento para se batizar, você pode ser do reino de Deus sem se batizar. Por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz morreu, se converteu na cruz, a crucificação durou 6 horas. Durante esse período ele vai e se converte, e ele diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, você pode fazer parte do reino de Deus sem ser de igreja nenhuma. É só você morrer na hora que você se converter. Esses desigrejados que não querem igreja nenhuma, é só dizer, você morre, se converte, aceita Cristo e morre. Não precisa você fazer parte de igreja. Mas, se Deus lhe conservar com vida, a regra é que nós devemos fazer parte da igreja de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo. Lógico que esse um só Espírito não é o batismo apenas em água. O batismo em água é um símbolo do que aconteceu primeiro. Quando ele diz em um só Espírito fomos todos nós batizados. Só que foram batizados em um corpo. Eles foram batizados em um Espírito. Todos os que se convertem recebem o Espírito, são batizados no Espírito Santo e são incorporados em um corpo, no corpo de Cristo. Foi isso que João Batista disse ao batizar Jesus Cristo. Ele diz que ele batizava com águas, mas que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Está lá em Mateus 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós entramos, uma característica que prova que nós entramos pela família da fé é o batismo através do arrependimento. Somos batizados em um mesmo corpo,
através do seu Espírito Santo que nos batizou quando cremos e fomos colocados no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja visível aqui na terra. Por isso, nós somos membros uns dos outros e somos recebidos nesse corpo através do batismo que é uma obra externa que a igreja faz, simbolizando o batismo do Espírito Santo que aconteceu anteriormente através de Cristo. De forma que todos os que se converteram, se arrependeram, são batizados em um corpo e agora servem a Deus na sua igreja. Mas, em segundo lugar, a segunda característica que demonstra que nós fazemos parte agora do reino de Deus são os frutos. Aqueles mesmos frutos que João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos que nós produzimos quando entramos no reino de Deus. Gálatas 5 nos mostra os frutos que precisamos produzir. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, quer dizer, produz os frutos que mostram que você realmente se arrependeu, creu no Evangelho e entrou no reino de Deus. Estes são alguns deles. Dessa lista de Gálatas são alguns deles: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outros. Então, todos aqueles que entraram agora no reino de Deus, eles começam a produzir frutos que mostram que eles se arrependeram. Nós não vamos analisar individualmente esses frutos, que são muitos, além destes tem inúmeros, como os irmãos sabem. Mas nós queremos destacar apenas um, o primeiro citado nessa lista, que é o amor. Através desse fruto, o amor, quem não consegue tê-lo, ele também não terá os demais. O amor é o fruto, é a expressão máxima que demonstra aqueles que adentraram, que passaram a participar do reino de Deus. Então, Jesus Cristo disse o seguinte, as palavras de Jesus Cristo, João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, o novo mandamento que Jesus Cristo deixa com seus discípulos é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um dos textos mais difíceis da Bíblia Sagrada. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus é o exemplo, Jesus Cristo, eu deixei exemplo para que vocês façam o mesmo. Quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, ele diz: eu dei-vos exemplo para que vocês façam o mesmo. O amor é um mandamento de Cristo que deve ser cumprido. Também em Marcos 12, versículo 31, diz assim, Marcos 12, 31. O segundo falando dos dois mandamentos, o primeiro era amar a Deus amar a Deus de todo coração, todo entendimento. Aí ele diz, o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo grande mandamento Jesus Cristo estava aqui resumindo toda a lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só pode amar aquele que foi amado primeiro. Essa característica de amar uns aos outros
Contudo, vamos botar aqui uma observação: amar verdadeiramente. Jesus Cristo disse: se vocês amam os que vos fazem o bem, que virtude há? Os gentios também o fazem. Agora, se vocês amam os que vos perseguem, então nisso há virtude. Só consegue amar a quem persegue ou a quem faz o mal quem entrou no reino de Deus. Quem não entrou no reino de Deus, ele não vai nunca, nunca, absolutamente nunca, amar quem faz o mal a ele. Ele vai odiar, desejar o mal, planejar o mal. Então só consegue amar os seus inimigos quem verdadeiramente foi implantado na videira que é Cristo. E na carta de João, primeira carta de João, nos diz bem claramente, falando sobre o amor, algo interessante. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim, 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja que texto poderoso. Se alguém disser que ama a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Só consegue amar verdadeiramente aquele que foi primeiro amado por Deus, perdoado por Deus e implantado no seu reino. Porque, como Jesus Cristo disse, amar os que fazem o bem é muito fácil, né? Até os gentios o fazem. Mas amar aqueles que perseguem, amar aqueles que falam mal de você, aí é difícil, não é fácil, mas é um fruto. O fruto do Espírito é o amor. E o fruto que nós poderíamos resumir, demonstrado na vida daqueles que entraram agora no reino de Cristo, no reino de Deus, é amar o seu próximo, é ter amor no coração por eles. Amar não significa se ele fizer uma coisa errada contra a sua vida, você vai bater palma para ele ou soltar uma salva de fogos toda vez que ele chegar em um determinado lugar. Não é isso. Digamos, aquela pessoa que vive me perseguindo, na hora que ele botar os pés aonde eu estou, eu vou soltar uma salva de fogos em comemoração com a chegada dela. Não é isso. Mas é não odiar, não desejar o mal. É orar pelos que perseguem. Me veio à mente agora uma irmã da nossa igreja, faz muitos anos que ela morreu. Poucas pessoas aqui que estão presentes conheceram. Deixa eu ver se eu não digo o nome errado. Norá conheceu, alguns outros aqui conheceram. A nossa irmã Ismênia, mãe do então Melquisedeque. Ela era da nossa igreja e morava ali antes da Assembleia de Deus. E eu visitando a casa daquela irmã, no culto que a gente fazia, ela disse, olha, eu muitos anos passei odiando aqueles que mataram meu filho. Eu sei que ele mereceu o que sofreu pelo que ele fazia, mas nenhuma mãe vai querer que seu filho morra. E muitos anos eu odiei aqueles que mataram meu filho, mas hoje eu o perdoo e oro pela salvação deles. Isso realmente é perdão. Perdoou e ora para que aquelas pessoas que fizeram aquele mal contra o seu filho venham se arrepender, conhecer o evangelho e se converter. Isso aqui é um exemplo nítido do verdadeiro amor. Orar pela conversão, pelo arrependimento daquele que lhe fez o mal. Então, em primeiro lugar, nós falamos que uma característica daqueles que entraram nesse reino de Deus é o arrependimento e o ingresso na família cristã pelo batismo. Em segundo lugar, foi os frutos que mostram, frutos dignos que mostram que essa pessoa se arrependeu e foi transformada verdadeiramente. Resumindo, todos os frutos no amor. E em terceiro e último lugar,
A terceira e última característica que prova que nós entramos no reino de Deus é abandonar as velhas práticas pecaminosas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim, nos traz um princípio para abandonar as velhas práticas pecaminosas. Efésios 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui está um princípio de quem abandona, de como devemos abandonar as velhas práticas pecaminosas. Aquele que furtava, não furte mais. Então, aquele que cometia as coisas do velho homem, do homem passado, quando éramos alheios à vontade de Deus, quando não conhecíamos o Evangelho, antes de sermos convertidos ao Senhor, então não o façamos mais, abandonemos a prática das velhas obras. Em Corinto, nós temos, primeira carta aos Coríntios, uma lista de algumas coisas que nós não devemos fazer. Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, precisamos abandonar as práticas da velha vida. E ele dá uma lista e ele diz: não entrarão no reino de Deus. Quando nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 21, quando Deus estabelece o seu trono na terra, depois leremos esse texto, lá no final ele diz assim: quanto porém aos covardes, aos ladrões, aos efeminados, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, de forma que ficarão de fora do reino de Deus os que cometem tais coisas. Então, e ele diz: vós fostes no passado, alguns de vós, essas coisas, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, essas coisas do velho homem, nós temos que abandonar e nos afastar diariamente. O arrependimento para a conversão, ele é um ato único, mas o arrependimento deve estar presente na vida diária dos que fazem parte do reino de Deus. Se arrepender do erro, quando nós erramos, o Espírito Santo nos mostra, nos fala em nossa mente e coração que estamos errados. E devemos buscar em Deus arrependimento e perdão em Cristo do nosso pecado. É um processo de santificação. E nós passamos, enquanto estamos aqui na terra, por um processo de santificação, buscando a Deus em arrependimento, para abandonarmos as práticas do velho homem, para vencermos o pecado, porque a nossa natureza nos inclina para o mal. A Bíblia deixa clara que a natureza do velho homem corrompida ainda nos puxa para o pecado. Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Porque o bem que eu desejo não faço, e o mal que eu não quero, este faço. De forma que o homem que foi implantado e a mulher no reino de Deus deve buscar arrependimento diário para abandonar essas práticas pecaminosas e agradar a Deus com o seu viver. Meus irmãos, concluindo esta mensagem,
o reino de Deus, sobre o reino de Deus, nós queremos ler mais alguns textos. Hoje foi muitos textos citados, mas como é estudo, dá certo. Meus irmãos, Lucas capítulo 17, falando ainda sobre o reino de Deus, nós vemos os fariseus interrogando a Jesus Cristo sobre esse tema. Veja só o que é que diz. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, aqui está uma expressão clara, nítida, do que é o reino de Deus. Os fariseus, Jesus Cristo pregava, lhe chamavam de rei dos judeus, pregava o reino de Deus, o arrependimento. Arrependei-vos, como dissemos no início, porque está próximo o reino de Deus. Aí os fariseus dizem, olha, quando virá o reino de Deus? Isso aqui não era querendo se converter, não. Aqui era ironizando, querendo encontrar motivo para prender Jesus Cristo, como se Jesus Cristo iria se rebelar no seu reino contra Roma e estabelecer ali um reino em Israel. Aí Jesus Cristo disse, olha, ele não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como é que o reino de Deus está dentro de vós? Porque nós recebemos o Espírito Santo e fomos batizados em um corpo no Espírito. Então, quando nós nos convertemos, que recebemos o Espírito de Deus, nós entramos ali para o reino espiritual de Deus, o reino de Cristo. Então, o reino de Deus é para hoje. O reino de Deus, através de Cristo, foi estabelecido com Cristo. Os irmãos lembram daquele texto de Daniel, no qual o rei Nabucodonosor teve a visão daquela imagem e ele convoca Daniel e conta o sonho a Daniel e Daniel lhe interpreta. Ele disse, esses 3 reinos são 3 reinos que se sucedem. Seria o império de Nabucodonosor, depois seria o reino Medo-Persa, por último o império romano, que se misturou com outros povos, até em casamento se deu isso. E ele diz que o 4º reino, que ele viu uma pedra retirada de uma rocha, que era lançada sobre aquela estátua, e aquela estátua era esmiuçada, e aquela pedra que esmiuçava aquela estátua, crescia e povoava toda a terra. Este é o reino de Deus, que crescerá e povoará toda a terra. Esse reino foi estabelecido na época do Império Romano. Foi destruído o Império Romano, e este reino, que é a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, cresceu e tomou toda a terra. Então, esta mensagem está acontecendo ainda nos nossos dias. Esse reino continua a crescer e tomará toda a terra. E a Bíblia diz que Jesus Cristo só voltará quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas. Então virá o fim. De forma que este reino, que Nabucodonosor viu aquela pedra destruir os demais e que não terá fim, é o reino de Deus que jamais terá fim, que foi implantado em nós, em nosso coração. Então, o reino de Deus, ele já é. Ele começou, Cristo o implantou, mas ele ainda há de ser. O reino de Deus já é e ainda há de ser. Essa pergunta que os fariseus fizeram a Jesus Cristo, quando seria
que ele estabeleceria o reino, tentando pegar nele motivo para o acusar contra o Império Romano, de rebelião, de revolta contra o Império Romano, Jesus Cristo disse que ele não teria visível aparência, ele estava dentro de nós, como nós mencionamos durante toda essa mensagem. Mas, meus irmãos, ele será também, por isso ele é e ele será de visível aparência. Veja só que essa foi a resposta que Jesus Cristo disse aos fariseus, porque ele veio e já estabeleceu o seu reino. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o fosse, as pessoas que estavam por ele governadas lutariam por ele. O seu reino é eterno, mas ele há de ser também deste mundo. Por isso ele o é e o ele será também na terra. A partir do versículo 22, Jesus Cristo agora começa a trazer uma mensagem específica aos seus discípulos. Primeiro ele responde aos fariseus e agora ele responde aos discípulos. Veja o que é que diz, Lucas 17, do 22 ao 24, diz assim: a seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dia dos filhos do homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. E ele continua falando que que acontecerá a vinda do Filho do Homem, como foi com Noé, como foi com Ló. E nós vemos que Jesus Cristo está explicando aos seus discípulos que esse reino que já o é no coração de cada um de nós, que nós fazemos parte desse reino espiritual de Cristo, ele o será de forma física e de forma completa e global. O último texto, a culminação da vinda de Cristo, Apocalipse, e o estabelecimento do seu reino. Apocalipse capítulo 21. Diz assim, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele continua falando sobre a nova Jerusalém no capítulo 21 e no capítulo 22. Então, o reino de Deus, ele o é no momento, através da sua igreja, que compõe, que faz parte desse reino. E ele o será em toda a terra, quando os céus e a terra passará. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, todo o nosso planeta será modificado, será transformado, será destruído, e Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e estabelecerá para sempre o seu reino. Mas fora ficarão, versículo 8, fora ficarão os covardes e os incrédulos, os assassinos e os impuros, os feiticeiros e os idólatras, e todos os mentirosos. Então, fora ficará os incrédulos. Por que fora ficará os incrédulos? Porque Jesus Cristo, iniciando o seu ministério, disse: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nós entramos nesse reino através do arrependimento e crermos em Cristo, onde se dá a nossa conversão, o nosso novo nascimento. E nós estaremos no reino eterno de Deus, estabelecido na terra, porque participamos desse reino espiritual de Cristo aqui na terra. Todos os que fazem parte do reino de Cristo farão parte espiritual,
farão parte do reino de Cristo material. E todos aqueles que ficaram de fora, por não quererem produzir frutos dignos de arrependimento, também ficarão de fora quando Cristo vier a sua segunda vez, como juiz e para estabelecer definitivamente o reino eterno de Deus, aqui também na terra, no novo céu e na nova terra. Que o Senhor nos abençoe, nos guie para estarmos servindo a Deus nesse reino espiritual e também no porvir.